Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, cujo tema A Escola Diante de Conflitos, Omissões e Violências. Olha só, procedimentos legais à luz do ECA, da Constituição e também vamos falar da atuação do Ministério Público, ok? Antes de qualquer coisa, quero pedir para você se inscrever aí no nosso canal, apertar o sininho, curtir. E se você gostar, encaminha aí para a pessoa que você acha que poderá ajudá-la, ok? Cláudio Fonseca aqui com você. Vamos em frente, pessoal. Muitos profissionais da educação precisam ouvir isso, né? Primeiro que você não está sozinho, você não está desamparado pela lei. Quando falamos de conflitos, agressões, omissões ou situações de risco envolvendo crianças, adolescentes, comunidade escolar, estamos falando de um campo que não é apenas pedagógico, mas é um campo legal, tá? E se me permitem, esse vídeo ele nasce da minha própria experiência profissional, tá? Em 2006, houve uma situação de violência generalizada aqui na cidade de São Paulo. E eu, na época, estava atuando como um diretor interino, né? Interino de uma escola. E na ocasião me senti sozinho mesmo, sem norte para tomar decisão, sem orientação, sem apoio, o que reforçou em mim a convicção, né, de que nenhum profissional da educação deveria enfrentar situações de risco sem conhecer aí os caminhos legais, né? A rede de proteção, o respaldo que a lei oferece, né? Naquela ocasião foi bem complicado mesmo, né? A situação de violência mesmo, né? Então vamos lá, começando, a Constituição Federal, no seu artigo 227, tá? Ela determina o seguinte, olha só, é dever da família, da sociedade e do Estado, com absoluta prioridade, assegurar os direitos da criança e do adolescente, colocando-os a salvo de toda forma de negligência e violência, ok? A escola, ela faz parte dessa sociedade. Logo, ela tem o quê? Ela tem o dever, desculpa, ela tem o dever de agir, tá, pessoal? Ela está dentro aí dessa comunidade, dessa sociedade, né? E a escola também, ela é o quê? Ela é um espaço de proteção. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, lá no seu artigo 4º, ele reforça essa ideia ao dizer que a proteção é um dever compartilhado. Tá? Então, assim, o artigo 5º, ele afirma que nenhuma criança ou adolescente pode ser submetido a negligência, violência, crueldade ou opressão, seja por ação ou por omissão. Tá? Então, isso é muito importante, porque omissão, o não fazer também viola direitos. Tá? Então, assim, a escola, ela não investiga, né? Como a polícia, a escola, ela não julga, né? Como faz o juiz, mas ela não pode se calar diante de situações graves. Né? Ela não pode se omitir, né? Às vezes, na correria do dia a dia ali, passa desapercebido. Então, imagina aquela situação em que a escola já tomou providências, mas o problema não foi sanado ainda. Tá? A escola já fez a parte dela, né? O que ela tem que fazer? Ela deve comunicar o conselho tutelar e, em algumas situações, registrar boletim de ocorrência. Sim, a depender da gravidade, né, do fato, do ocorrido, sim, deve fazer ali registrar um boletim de ocorrência. Tá? O conselho tutelar, ele está previsto no artigo 131 lá do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é um órgão permanente e autônomo, mas ele não é soberano, tá, gente? Então, o artigo 136, ele define as atribuições, como, por exemplo, aplicar medidas de proteção, requisitar serviços públicos. Só que assim, quando o conselho tutelar não responde, por exemplo, não comparece, não toma providências, e nós não estamos dizendo que essa inércia ela é dolosa,
tá? Às vezes eles têm lá uma demanda muito grande de trabalho, poucos profissionais, né? O que que a escola deve fazer nessa situação? A escola ela não pode parar. Ah, não, já comuniquei o conselho tutelar, então agora não. Ela deve continuar registrando ali, tá, os contatos, formalizar por escrito, guardar os protocolos. Por quê? Porque o registro, ele não é burocracia, pessoal. Ele é proteção jurídica, ele é prova. Tá? Então, assim, a inércia de um órgão não suspende o dever da escola de continuar protegendo, continuar reforçando aí essa proteção integral, ok? Suponha então que o Conselho Tutelar não faça nada. É necessário o quê? Acionar o Ministério Público, tá? Quando ocorre aí essa omissão, porque tem situações que são muito graves, né? A família está reincidindo ali, seja na omissão, enfim. Então a escola tem que subir, vamos dizer assim, entre aspas, né? A escola pode e deve acionar o Ministério Público, tá? O Ministério Público tem a sua função definida ali no 127 da Constituição, que é defender a ordem jurídica, os direitos sociais e os direitos individuais indisponíveis, tá? Quais sejam proteção integral, educação, saúde, convivência familiar. Ele é o fiscal da lei, tá? E lá no artigo 201 do ECA, nos parágrafos 5 e 8, diz que o Ministério Público deve zelar pelo efetivo respeito aos direitos da criança e do adolescente e pode requisitar informações e providências. Tá? É importante deixar claro, gente, o Ministério Público não quando você aciona, não quer dizer que você vai estar punindo, tá? Não é punição. Ele é pedido de proteção, de orientação e garantia de direitos, tá? Então, é um ato impessoal, você não está querendo punir ninguém, você está solicitando ajuda. Então, o MP é aliado institucional da escola, não é um inimigo que vai vir para punir, tá? E o princípio da proteção integral em relação à criança e adolescente não isenta o adolescente de sanção, tá? Não torna o adolescente imune à punição, tá? Então, há algo muito presente no cotidiano escolar que é a agressão verbal, tá? O artigo 17 do ECA, ele garante o direito ao respeito, à integridade psíquica e moral, e o 18 afirma que é dever de todos colocar crianças e adolescentes a salvo de tratamento vexatório ou constrangedor, tá? Então, isso vale para todos os envolvidos, na verdade. Tá? Então, assim, extensivamente, né? Todas as pessoas. Quando há agressão verbal reiterada contra professores, contra colegas, não estamos falando apenas de indisciplina, tá, pessoal? Nós estamos falando de uma possível violência psicológica, tá? E o professor, ele deve, o que deve interromper essa situação, comunicar à gestão, não enfrentar o problema sozinho, né? Divide ali, pede ajuda, né? A escola vai registrar formalmente, vai ouvir as partes, vai comunicar à família, vai avaliar a possibilidade de um encaminhamento a uma rede, a rede de proteção. E o artigo 245 do ECA, ele diz assim, deixar de comunicar situação de violação pode gerar responsabilização. Então, aqui ele está se falando basicamente de uma omissão, tá? Por quê? Porque às vezes na correria da escola passa desapercebido, ok? Imagens de câmeras, pessoal. Qual a finalidade das câmeras na escola? Tá? As câmeras, elas existem para proteção e não para exposição, tá? Então, a Constituição, lá no seu artigo 5º, inciso 10, protege a imagem, protege a honra, protege a intimidade das pessoas, tá? E, conjuntamente aí, vem o ECA também no artigo 17, que reforça essa proteção para as crianças e adolescentes. E o artigo 143 do ECA proíbe a divulgação de atos que os identifiquem.
tá? Então tem que ficar bastante atento quanto a essa questão. As imagens, elas podem ser utilizadas para apuração interna, por exemplo, de algum problema. Elas podem ser entregues para as autoridades competentes. Quem é a autoridade? Delegado de polícia, promotor, juiz, tá? Em São Paulo, aqui, nós temos um protocolo que autoriza a entrega à Polícia Militar, protocolo Conviva 179, tá? Essas imagens não podem ser divulgadas, não pode ir para a rede social, tá, gente? Então tem que ficar bastante atento quanto a isso, né? Agir dentro da lei, a gente está protegendo a criança, protegendo o professor, enfim, protegendo a comunidade como um todo, tá? A omissão, né, o não fazer gera risco, gera insegurança, gera uma série de problemas, tá? Então a escola não está sozinha. Muito embora são muitos os desafios, né? A legislação existe aí para orientar, não para punir quem age corretamente. Ok, pessoal? Agradeço muito aí a sua, a sua participação, ok? Você ter acompanhado aí esse vídeo até aqui. O meu muito obrigado e um grande abraço.